Olá a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas e também para nos ajudar a evangelizar, a levar a palavra de Deus com verdade, com integridade, buscando sempre direção espiritual e, acima de tudo, sabendo que Deus está conosco, independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional. Deus está presente porque Ele é o mesmo para todos, em todas as situações. Ele está cuidando de nós, cuidando de você, da sua família, de um modo muito especial. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo e que vocês tenham um momento aí de reflexão na palavra de Deus, um momento de pausa, de paz, de tranquilidade, porque é isso que nós buscamos e encontramos em Deus. Deus nos traz a paz que excede todo entendimento. E para isso, nós temos que desenvolver com Ele uma relação de confiança, de integridade, fidelidade através da fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter a consciência que através da fé, da prática, daquilo que nós compreendemos e aquilo que nós vivemos dentro do cristianismo é que agrada o coração de Deus e ao recebermos a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita, através da Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, é que nós vamos vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E assim nós vamos caminhando, vencendo as dificuldades, os obstáculos, as aflições deste mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E vocês que nos acompanham também são mais que vencedores em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo que nos guia como filhos de Deus. Um texto que eu sempre me refiro muito a ele, e eu quero tratar dele um pouco mais com profundidade com vocês hoje, é o texto de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. O texto do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, né? Então, aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o texto nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito rico em muitos detalhes, nós temos muitas coisas a destacar aqui, a trazer a nossa meditação, a nossa reflexão, mas, acima de tudo, compreender que a vontade de Deus é perfeita em nós, ele inicia por uma relação de confiança. Nós temos que confiar que a vontade de Deus é perfeita em nós. Nós temos que confiar que Deus está conosco, está olhando por nós, está nos conduzindo segundo a sua vontade, para que nós desfrutemos e realizemos o melhor de todas as intenções e objetivos que nós temos em nossa vida. Deus, ele respeita as nossas aptidões, ele nos conferiu dons para que nós vivamos realizados, para que na nossa vida nós sejamos felizes, não apenas passemos pela vida com dificuldades, porque isso faz parte da vida, mas que nós também tenhamos felicidade, tenhamos realizações, tenhamos alvos alcançados, conquistas,
porque todo ser humano precisa, né, deste estímulo, todo ser humano precisa das suas realizações para se sentir feliz, para estar bem realizado com a sua família, com o seu cônjuge, na sua relação profissional, na sua relação social, nos seus vínculos de amizade, nos seus vínculos de família de fé, né, na comunidade, na igreja que você participa, na sua expressão de fé, em que você, né, participa com os seus amigos, os seus companheiros de fé. Então, é desta maneira que Deus nos sustenta, nos mantém, nos guia, e nós confiamos plenamente na ação de Deus e confiamos que a vontade dele em nós é sempre boa, agradável e perfeita. Muitas vezes nós nos vemos em situações que nós não sabemos como resolver aquelas situações, nós não vemos saída, mas nós temos que continuar confiando que Deus irá fazer, e da maneira que ele faz, certamente vai ser perfeito, né? Esta é a confiança que nós temos em Deus, que ele está cuidando de nós, está nos conduzindo, e mesmo naqueles momentos de maiores aflições, onde nós não vemos muitas saídas, muitas maneiras de chegar a uma boa conclusão daquele momento, nós temos que entregar nas mãos de Deus e confiar que a ação dele e os cuidados dele é sempre bom, agradável e perfeito, né? Sempre os cuidados de Deus são bons, agradáveis e perfeitos. O texto aqui de Romanos 12, o apóstolo Paulo já inicia no versículo 1 fazendo um chamado. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogar pelas misericórdias de Deus. O que significa isso? Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia. É claro que no coração de Deus não há miséria. A palavra cardia do grego está relacionada ao coração, por isso que nós temos, né, exames cardiológicos, porque a palavra cardia está relacionada a coração, quer dizer coração em grego. Então, quando nós rogamos pelas misericórdias de Deus, nós estamos pedindo que Deus observe a nossa miséria, as nossas necessidades humanas, e isto mova o coração de Deus. Então, misericórdia é uma palavra que junta as nossas necessidades humanas, a nossa miséria, aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas que move o coração de Deus em nosso favor. E pode ter certeza que nas nossas necessidades, nas nossas limitações e aflições, tudo que nós necessitarmos, Deus, ele move o seu coração para que seja realizado, e realizado de uma forma perfeita. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento em que você não vê muita saída, não vê como vai ser o desfecho do momento que você está vivendo, apenas confie, ore, coloque nas mãos de Deus e confie que na sua limitação, na sua impotência de resolver o problema que você está inserido neste momento, Deus irá resolver, porque a sua necessidade move o coração de Deus a seu favor. Então, tenha certeza disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Mas para isso também, eu preciso ter uma postura de vida, uma postura cristã. Eu já falei também muitas vezes que não é possível ser cristão não praticante. Eu posso ser um religioso não praticante, ser membro de uma religião ou de uma determinada denominação e não ser praticante. Eu posso simpatizar com aquela religião, aquela denominação e não ser praticante dos seus princípios e valores. Então, alguém pode falar que é um católico não praticante, que é um adventista não praticante, que é de qualquer denominação ou religião não praticante. Não deveria ser assim, mas
isto é possível. Agora, ser um cristão não praticante, isto não é possível para ninguém, porque o cristianismo envolve prática. Existe a necessidade de prática no cristianismo para que se seja de fato cristão. Até porque cristianismo é o Cristo que o outro reconhece em nós através das nossas atitudes, da nossa postura de vida, da nossa palavra, do nosso jeito de ser. Cristianismo é o que o outro vê em nós, é o Cristo que habita em nós, mas que é visto pelo outro. Não adianta eu me denominar cristão e não ter a prática de Cristo, não ter a prática do cristianismo. Isso não cabe para um cristão. Então o texto ele coloca aqui, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional, a sua vida racional de adoração, as suas escolhas diárias, a sua postura de vida, os seus relacionamentos sociais, a sua postura no trabalho, a sua relação conjugal, a sua relação familiar, a sua integridade pessoal e a sua fidelidade. Como lidar com essas situações de maneira em que se possa compreender, como lidar de fato com essas situações de maneira que se possa compreender a totalidade, a plenitude da vontade de Deus. Quando nós observamos os cuidados de Deus com a nossa vida, nós vamos chegando à conclusão que não há lugar melhor e não há nada melhor do que estar na presença de Deus todos os dias. Estar nas mãos de Deus em confiança e deixar Ele cuidar de nós. Deixe Deus cuidar de você, da sua vida, da sua família. Deixe Deus cuidar de você de um modo muito especial, porque Ele tem o que há de melhor para você e para a sua vida. O texto ele fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, a sua postura, o seu jeito de ser, como um sacrifício, como uma vida, né, uma vida cristã, uma vida íntegra, que seja viva, santa e agradável a Deus. Isto sim é o vosso culto racional. Este é o seu relacionamento racional com Deus. Façam as melhores escolhas, busquem as melhores direções espirituais, tomem as melhores decisões segundo a vontade de Deus. O versículo 2 fala: não vos conformeis com este mundo, não tome forma. Conformar é tomar a forma, conformar é você tomar a forma. Quando você põe uma massa de bolo para assar, por exemplo, a massa, o bolo depois vai ficar no formato da forma. Então, a forma é que vai dar forma ao bolo. O que o texto está falando aqui, que nós não devemos tomar forma daquilo que desagrada a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Então, o que há no mundo que desagrada a Deus, os maus relacionamentos, a sexualidade desregrada, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus na minha postura de vida, no meu vocabulário, no meu relacionamento social e familiar, tudo que desagrada a Deus, eu não devo tomar essa forma. Não se conforme, não tome a forma do mundo naquilo que desagrada a Deus. Mas olha como o texto fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, né? Não é transformar o mundo, transforme a você. Você não vai conseguir corrigir o mundo. Você não vai conseguir transformar o mundo.
você consegue transformar o seu mundo. Você consegue transformar a si mesmo se você permitir que o Espírito Santo que habita em você corrija o que for necessário. E como nós temos na palavra de Deus, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, confie em Deus. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus, estar preenchido pelo Espírito Santo e deixar ele nos transformar para que nós sejamos moldados, conformados ao caráter e personalidade de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Então, quando nós permitimos que este processo aconteça, que esse processo venha para a nossa vida com integridade, com fidelidade, que nós, de fato, estejamos nas mãos de Deus e que desta forma nós tomemos uma postura de vida pela renovação da nossa mente. O que é a renovação da nossa mente? É eu mudar de postura, mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos. Aquilo que eu sei que desagrada a Deus, eu não faço mais. Se eu sei que falar palavrão desagrada a Deus, eu não falo mais. Se eu sei que uma determinada postura social desagrada a Deus, então eu mudo de postura. Se eu sei que o meu relacionamento conjugal está desagradando a Deus, eu mudo de postura no meu relacionamento conjugal, com o relacionamento com os filhos, o relacionamento com o trabalho. Então eu não vou me conformar com aquilo que o mundo está me oferecendo, mas eu vou me transformar, eu não vou transformar o mundo. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente em que eu estou inserido, no trabalho, na sociedade, eu não tenho como transformar o outro. Cada um só pode transformar a si mesmo. Cada um só pode refazer a si mesmo. Cada um só pode se estruturar novamente em si mesmo. E assim ser uma pessoa íntegra, digna, com caráter elevado, ser uma pessoa melhor a cada dia. E desta maneira, renovando a própria mente e estando no melhor lugar, que é junto de Deus, é que nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, dentro destes três aspectos, nós temos uma relação de confiança. A relação de confiança que nós temos que ter em Deus é que, primeiro aspecto, é que a vontade dele é boa. Deus tem sempre o melhor para nós. Jeremias 29:11 fala a respeito disso. Deus falando, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de fazer o bem e não mal, para que você chegue aonde você quer alcançar. Texto de Jeremias 29:11. Deus fala, eu sei os planos que eu tenho para você e são planos bons para fazer o bem e não o mal. Então confie, entregue a sua confiança em Deus. Deixe Deus cuidar de você nas suas aflições, nos seus planos, nos seus projetos, para que você alcance as suas conquistas com integridade, com fidelidade. Agora o texto aqui de Romanos fala que nós temos que experimentar qual seja a boa, mas não só boa, também agradável. A vontade de Deus, viver com Deus, é viver de maneira agradável, de viver de maneira íntegra. E desta maneira nós vamos compreender que a vontade de Deus, às vezes nós demoramos para entender a vontade de Deus, a ação de Deus e a maneira que ele está cuidando de nós. Mas quando nós chegamos à conclusão do objetivo daquilo que nós estamos buscando, nós percebemos que a vontade de Deus foi perfeita. O que ele fez foi bom, a condução daquela situação foi agradável e o final foi perfeito. A conclusão de tudo foi perfeita. É isso que Deus espera que você tenha em mente, que tenha no seu coração, que você seja transformado pelo Espírito Santo, fortalecido na palavra de Deus,
Mantenha o foco em Jesus Cristo, porque assim a vontade de Deus vai ser sempre boa, agradável e perfeita. Muitas vezes a gente não sabe como ele vai resolver uma situação que para nós é impossível, para nós parece muito complexa, mas mantenha a sua confiança, mantenha a sua integridade, porque apesar de muitas vezes nós não sabemos como ele vai fazer, nós sabemos que o que ele vai fazer vai ser perfeito. Então confie, mantenha a sua direção espiritual, mantenha a sua fé. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus ser Deus na sua vida, e desta maneira você vai viver em paz, tranquilidade e vai ter as suas conquistas e realizações segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue abençoando de maneira especial a todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, cada família que eles representam. Que o Senhor conceda da tua paz e direção, que eles sejam fortalecidos na tua palavra, no teu poder, e que depositem toda a confiança no Senhor, porque a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.